Nós vamos ler o verso 1 e o 2 de Hebreus capítulo 1. Amém? Diz assim: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo que também fez o universo. Pai, te pedimos, Deus, fala aos nossos corações, ministra, Deus, nas nossas vidas, traga, ó Deus, traga para nós, Pai, correção, direção, a manifestação do Teu poder sobre as nossas vidas. Nós queremos, Pai, que Teu Espírito Santo, ó Deus, venha fluir agora, Pai. Coloca nossas mentes, os nossos corações, as nossas emoções voltadas a Ti, aquilo que o Senhor tem para falar para nós. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, em nome de Jesus eu te peço, amém. Podem se sentar, meus queridos. Aleluia, glória a Deus. No domingo passado nós ministramos sobre o Deus que tudo vê, e falando um pouco sobre Agar, sobre a história de Agar, de um Deus que tudo vê. E na segunda-feira eu fui refletir, falei, meu Deus, e orar a Deus, para Deus abençoar a igreja, aquilo que eu não consegui transmitir, fazendo uma reflexão acerca da ministração, e Deus, muito claramente, o Senhor, e o pastor já tinha dito, para poder ministrar nesse domingo também, Deus, o que é que o Senhor quer para o próximo domingo? Qual é a tua direção, Senhor? E o Senhor falou claramente comigo, eu também sou um Deus que falo, e é sobre isso que nós queremos, que nós vamos meditar, que nós vamos compartilhar, que eu quero compartilhar com vocês, aquilo que Deus falou ao meu coração, sobre o Deus que fala. E imediatamente quando falou isso, Deus gerou isso no meu coração, e gerou muito forte, Ele me levou para Jonas. Deus, o que o Senhor quer em Jonas? E aí comecei a ler o capítulo 1 de Jonas, e Deus fala com Jonas, e Ele fala pessoalmente com Jonas, e fala, vai pregar a minha palavra em Nínive, e ele vai para outro lugar, ele vai para Tarsis. Então Deus começa a falar com ele, agora não mais de forma verbal, mas ele entra num barco, vai para um outro caminho, e Deus começa a falar com ele, através de uma tempestade, um mar revolto, e os marinheiros, aqueles que estavam ali, não entendiam tudo o que estava acontecendo, então Jonas reconhece e diz que era ele, e você conhece toda a história, e ele então é jogado fora do barco, e ele é engolido por um grande peixe, e Deus fala através de grandes prodígios de milagre. E eu refletindo sobre isso, e toda a história, todo o texto de Jonas, ele nos aponta para uma mensagem, de arrependimento, de volta para Deus, e é isso que a Bíblia nos mostra, uma mensagem de arrependimento, de volta para Deus, e apresentação do reino de Deus. E aí Deus me traz para esse texto de Hebreus, e esse texto de Hebreus nos fala muito claramente sobre como é que Deus falava, e Ele falava diretamente às pessoas, falava de muitas maneiras, de muitas formas, pelos profetas, falou também nos últimos dias, pelo seu Filho. Ele falou através da natureza, das dificuldades, de um mar revolto, Ele falou e continua falando, verbalmente. O fato é que Deus fala e continua falando a cada um de nós, e nós precisamos entender isso. Deus se comunica de muitas maneiras com as pessoas. O nosso Deus é um Deus que fala, através da complexidade da criação, da natureza. Quem estuda teologia
vai ver lá as formas, como Deus se manifesta, e uma das formas que se estuda é através da criação, do universo. Você olha para a beleza, para as coisas da natureza, você olha para o homem e fala, como funciona tudo isso, como é tudo perfeito? Deus fala através da criação, Deus fala através dos grandes feitos, de ventos, tempestades, terremotos. Deus fala de diversas formas. Deus fala através da oração, o meio poderoso que nós temos de comunicar com Deus. Deus nos fala por meio de conversar com Ele, uma via de mão dupla. No passado Deus falou de diversas formas, diversas maneiras, mas na plenitude dos tempos, Ele nos fala através de Jesus Cristo. E quando nós olhamos, e eu parei e fiquei refletindo sobre isso, Ele nos fala por meio de Jesus Cristo, e Jesus Cristo resume tudo isso. Você olha para Jesus, Jesus é a criação perfeita, Ele é o esplendor da criação, e Ele estava na criação, Ele é o Criador, Ele é a palavra. Jesus nos fala através da palavra, e Ele é a própria palavra. Deus nos fala através da palavra, Ele é a própria palavra. João capítulo 1, verso 1. Jesus nos aponta para a oração, porque Ele era um homem de oração, conversava com o Pai através da oração. Jesus nos fala através dos milagres, dos feitos, do sobrenatural. Tudo aponta para Jesus. Tudo aponta para Cristo. Todas as formas que você imaginar e pensar como Deus fala, aponta para Cristo. Aponta para Jesus. E Ele continua falando conosco. Jesus continua falando conosco. Ele quer falar com você. Ele quer falar comigo. Ele quer falar com você. Mas a pergunta é, o que Jesus quer falar? Qual a mensagem de Jesus para nós? O que Jesus tem para os nossos dias? O que Jesus tem para a sua igreja? O que Jesus tem para a minha vida? O que Jesus tem para a sua vida? Se Ele é um Deus que fala e Ele está falando, e o que é então que Jesus quer falar para mim e para você? E aí quando a gente se debruça nos evangelhos para conhecer mais a Jesus Cristo, que é a palavra, e que nos ensina através da palavra, e que fala através da palavra. Então Jesus nos aponta alguns caminhos, e eu queria falar de 4 caminhos, que Jesus fala comigo, com você, com toda a igreja. E esse primeiro caminho, esse primeiro ponto, a primeira mensagem que Jesus traz para mim e para você é: arrependa-se. Arrependa-se. Jesus inicia seu ministério chamando os homens, chamando a humanidade ao arrependimento. Volte-se para Deus. Mateus capítulo 4, verso 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus nos fala de arrependimento. E é tão interessante que a gente olha para as falas de Jesus, para aquilo que Jesus transmite no seu tempo, quando Ele esteve aqui na terra, e nos transmite hoje, porque a palavra é viva e se aplica a nós. Nós vemos Jesus falando sobre essa mudança de vida, sobre um estilo de vida que nós temos que ter, voltado para Deus, voltado à intimidade, à comunhão com Deus. Mas ela enfatiza 2 pontos: pecado e religiosidade. Ele está o tempo todo falando de arrependa-se, pecador, arrependa-se, religioso. Não que o religioso não seja pecador, mas ele sempre aponta para a religiosidade, e sempre aponta para o pecado. E Jesus nos chama a isso, a esse arrependimento.
Quando a gente olha lá em Lucas capítulo 15, quando a gente olha para Lucas capítulo 15, na parábola do filho pródigo, e essa é uma constante na Bíblia, você vai ver Jesus confrontando os fariseus, confrontando os publicanos, e esse texto, Lucas capítulo 15, ele começa falando sobre publicanos e fariseus que estavam ali para ouvir Jesus, e o outro grupo que eram os fariseus e os escribas, eram dois grupos, publicanos e pecadores, e o outro grupo era fariseus e escribas. Publicanos e pecadores, o publicano era considerado também o pecador, porque era o cobrador de impostos, era injusto. Então ele está falando para dois grupos, grupo de pecadores e grupos de religiosos. E Jesus, na parábola do filho pródigo, aponta dois filhos. O primeiro filho que sai, se prostitui, e ele está falando para um grupo de pecadores. E ele fala para o segundo filho, sobre o segundo filho na sua parábola, no seu ensino. E o segundo filho é aquele que aponta que cumpre os mandamentos de Deus, mas é um religioso. É um mero religioso, que tem problemas interiores no seu coração. Portanto, Jesus nos chama a um arrependimento, para que nós venhamos a abandonar o pecado e abandonar a religiosidade. Jesus retrata o filho mais novo, que abandona o pai e decide levar uma vida de pecado. Mas também retrata o filho mais velho, que sempre cumpriu os mandamentos, mas que estava com o coração cheio de inveja e de amargura, representando os fariseus e os escribas. Em que grupo você está? Jesus nos chama a arrependimento. Ele continua falando e nos fala sobre arrependimento. Pecadores e religiosos. Tem muita gente dentro da igreja com uma capa de religiosidade, mas dentro, inveja, orgulho, egoísmo. Apenas uma capa de religioso. Na igreja, glória a Deus. Lá fora, uma vida distorcida, pseudo-crente, um falso crente, que não vive o evangelho verdadeiramente. Jesus nos chama ao arrependimento. Muda de vida. Se arrependa, porque o reino do céu está chegando. Mas Jesus também nos aponta para o amor e para o perdão. E Ele nos fala de amor e de perdão. Amar e perdoar. E se nós tivéssemos que resumir o evangelho em duas palavras, nós resumiríamos em amor e perdão. E Jesus nos fala em amar, e nos fala em viver princípios refletindo o caráter de Cristo. Jesus nos fala lá em Mateus 22, 38, 39, amar a Deus sobre todas as coisas, e fala o segundo, amarás o teu próximo, como segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar é a expressão de aceitação ao próximo, e eu não estou aqui falando de aceitação do pecado, eu estou falando de aceitação do próximo. Amar é ser paciente, é ser bondoso, é ser justo, é não guardar rancor. Qual a expressão de amor que você tem tido dentro da sua casa? Como é que você expressa amor para sua esposa? Você, esposa, expressa amor para o seu esposo, para os seus filhos? Como é que você expressa amor no seu trabalho? Como é que você reflete Jesus Cristo amando as pessoas? Ou você é o preconceituoso, o julgador, o crítico, o que rejeita? Jesus nos chama para amar. Como é que tem sido a sua expressão de amor? Como é que você tem refletido Jesus Cristo na sua vida? Jesus fala e Ele nos confronta. Como é que você expressa amor para os teus filhos?
para a tua esposa. Você já perguntou para a sua esposa se ela se sente amada por você? Você já perguntou para o seu esposo se ele se sente amado por você? Para os seus filhos? As pessoas podem te ver, quando olham para você e quando te vê, ela vê expressão de amor na sua vida? De compreensão, de compaixão, de bondade, de ser justo, porque isso é expressão de amor. Isso é característica de amor. Isso aponta para o amor, isso aponta para a aceitação. E veja bem, eu enfatizo, eu não estou falando de aceitação de pecado, estou falando de aceitação de pessoas, e de você expressar amor por pessoas. Como é que você tem expressado amor? Mas Jesus também nos mostra que perdoar é uma das maiores expressões de amor e graça. E tem muita gente carregando rancor, amargura no coração e não consegue liberar perdão, e não consegue pedir perdão. Pedro, em Mateus 18, 21, pergunta para Jesus: quantas vezes nós devemos perdoar alguém? Quantas vezes? E Jesus ensina que o perdão deve ser contínuo, 70 vezes 7, Pedro. Contínuo. Não há restrições para o perdão. Você errou, e eu gosto de falar muito isso no curso Homem ao Máximo, quando a gente está ministrando o curso. Ei, homem, e agora também, ei, mulher, pecou? Vai lá e pede perdão, sem justificar. Você não precisa justificar o seu pecado. Falou alto, grosseiro, rude, arrependa-se, vai lá e pede perdão. Ah, mas foi porque você fez isso, porque isso, a comida estava salgada, o arroz não ficou bom, o bife ficou frito demais. Ei, peça perdão. Expressão de amor, é o que Jesus nos ensina. Lá no trabalho, na rua, no trânsito, errou, pecou, peça perdão. Deus tem misericórdia, Ele é contínuo, Ele é misericordioso. Para de querer ser cheio da razão, para de querer ser o dono da verdade. Reconheça teus erros, reconheça teus pecados. Filhos que desobedecem pais, vá pedir perdão para o teu pai, para a tua mãe. Os pecados que você cometeu lá atrás, corrija, vá pedir perdão. Deus te chama a uma correção, Deus te chama a um tempo novo. Jesus nos fala de perdão, e se você quer verdadeiramente viver Jesus, e se você diz que tem Jesus na sua vida, então você precisa viver isso, você precisa de arrependimento, você precisa expressar amor, e você precisa pedir perdão, e precisa liberar perdão, porque tem muita gente arrastando uma corrente de amargura, de rancor, e não é capaz de liberar perdão. A gente faz uma ilustração muitas vezes, conversando com alguns homens em algumas ministrações, quando você não libera perdão, você está com a granada na mão, com o pino puxado. E aí? Você vai deixar ela estourar na sua mão? Pega a granada, libera perdão e passa para outra pessoa. A bomba está na mão dela. Agora ela decide jogar fora essa bomba e te perdoar. Mas se você está com a bomba na mão, arranca o rancor, a raiva, o ódio. Tem gente que carrega, eu tenho um morro de ódio por aquela pessoa. Libera perdão.
rancor, ele foi muito ruim, meu chefe me maltratou, me massacrou, nunca vou esquecer o que ele fez comigo. Libera perdão, abençoa a vida dele. Deus tem misericórdia da vida dele, ele não te conhece, mas eu te conheço, porque Deus não está falando com ele, Deus está falando contigo, Deus está falando comigo e com você. Ele não está aqui, a pessoa talvez não esteja, ou talvez até está, né? Porque dentro da igreja também tem isso, né? Mas libera perdão, vá pedir perdão. Na plenitude dos tempos, Jesus fala, de diversas formas, milagres, feitos sobrenaturais, dificuldades da vida, por meio da oração, por meio da palavra, mas Jesus fala. E o que Deus gerou no meu coração, para trazer para a igreja, Jesus nos fala de arrependimento, Jesus nos fala de amor, Jesus nos fala de perdão, e Jesus nos fala de servir. E nessa perspectiva cristã que nós estamos, de crer num Deus vivo, Jesus nos chama a servir, e fala de servir. E ser servo implica em dedicação e obediência, entrega voluntária a Deus e ao próximo. O Evangelho não é sobre mim, mas é sobre o outro, é sobre o próximo. Mas tem muita gente que acha que o Evangelho é sobre mim e é para mim, e vive uma vida de retenção daquilo que Deus tem feito na vida dele. O que é que você tem feito em favor do reino de Deus? Como é que você tem servido? Crente de banco? Crente que engorda? Só quer receber, e nunca tem nada para oferecer, e nunca tem nada para dar? O cristão verdadeiro serve, é discípulo. De que forma? Aquilo que Deus colocar no teu coração. Vai para a recepção, vai limpar um banheiro, não precisa estar com o microfone na mão, mas você é chamado para servir, de alguma forma. Nós somos chamados para servir. Quando eu digo sim, me disponho, Deus me abençoa, Deus restaura, Deus cura, Deus liberta, Deus salva, mas não é simplesmente sobre mim, é para engrandecer Ele, é para a honra e glória do Senhor. Porque tem gente que vem de domingos em domingos, de vez em quando vem para a igreja, quando as coisas apertam, e aí Deus abençoa, e aí some, e depois volta, porque acha que o Evangelho é só sobre ele, e é só para ele. O Evangelho é servir ao próximo. E quando você se dispõe, você é abençoado. Você é abençoado. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 4, verso 10 e 11. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Sirva com aquilo que Deus te deu. O propósito de servir é glorificar a Deus, e servir de coração. Colossenses 3, 23 e 24. Tudo o que fizer, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança,
É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Não é para agradar homens, não é para manter uma aparência, porque tem gente que serve para manter aparência, para parecer espiritual demais, sem ter vida com Deus. Mas Deus te conhece, Ele sabe do teu coração. Você não engana a Deus. Não é para engrandecer o teu nome. Agora eu sou líder de célula. Não. É para servir o próximo. É para abençoar o seu vizinho, o seu colega de trabalho, o seu parente que ainda não conhece Jesus Cristo. Não é sobre você, não é sobre mim, é sobre o próximo. É sobre o próximo. E aí eu fiquei refletindo mais sobre isso. Jesus, então o Senhor me chama para arrependimento, porque o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus que perdoa, o Senhor me chama a perdoar quando eu erro, eu tropeço, e eu tropeço, quem mais sabe disso é minha família. Os mais próximos sabem disso. Então me chama, e quando eu, perdão filho, perdão filha, perdão esposa, perdão pai, perdão mãe, eu sou gente. Mas o pecado é tropeço. Não é continuidade na minha vida. Mas eu sou gente, sujeito a isso. Mas quem tem Cristo habitando, quem tem o Espírito Santo, é capaz de reconhecer, ir lá e pedir perdão. Então Jesus me fala de perdão, me fala para liberar perdão, para situações, gente, isso aconteceu e tem uma coisinha aqui dentro que ainda me incomoda. Com um ex-colega de trabalho, com um tio, com o vizinho, não sei. Mas se você deixar o Espírito Santo de Deus falar o teu coração, Ele vai te revelar e vai te mostrar. E aí você libera perdão. Libera perdão. Jesus me chama para isso. Me fala, filho, libera perdão. Eu não te criei. Eu não posso ter um relacionamento com você, filho. Você está com o coração cheio de amargura, cheio de rancor, cheio de ódio. Como é que eu vou ter um relacionamento com você? Você está com o coração cheio de autojustiça. Libera perdão. Ame o próximo. Vai servir. Servir com um coração leve, alegre, por aquilo que Deus tem feito no teu coração, por aquilo que Deus já fez na sua vida. Vá servir, filho. Vá servir, filha. O que é que tu tem feito pelo meu reino? Porque Jesus veio para anunciar o reino de Deus. Jesus veio para nos chamar a arrependimento, mas anunciar o reino de Deus, para que nós possamos voltar à comunhão com o Pai. Mas como é que eu posso ter comunhão com o Pai dessa forma? Se não há arrependimento, se não há perdão, se não há amor na minha vida, se eu não tenho disposição a servir, como é que se pode ter comunhão dessa forma? E aí eu fiquei perguntando, Deus, porque tem crente que fala, eu sou crente, eu sou evangélico, mas eu não escuto. Deus está falando, mas eu não escuto. E talvez você esteja aí nessa situação. Tá bom, Deus fala, mas eu não escuto. E aí tem os que não escutam e tem os que não querem ouvir. Os que não escutam é porque ainda não buscam com intensidade, ou porque tem alguma coisa ainda presa, situações que precisam ser resolvidas. Os que não querem ouvir é porque querem manter o seu estado de conforto e prazer. Tem os que não escutam e tem os que não querem ouvir. Agora, resumindo tudo isso, os dois grupos, a causa é uma só: egoísmo. A causa é uma só:
Eu não busco, eu não leio a Bíblia, eu não oro, eu não venho para a vigília, eu não me consagro, eu não faço jejum. Porque eu penso no eu, em mim. Eu não quero escutar, está muito bom do jeito que está. Salário bom, carro, moro, casa própria. Plano de saúde, para que eu preciso de Deus? Não preciso de Deus, não preciso escutar Deus, não. Egoísmo, ingratidão. Para que eu vou para a igreja? Para que eu vou congregar? Para que eu vou me relacionar com os irmãos? Aqueles crentes enjoados. Vou não. Egoísmo. Mas tenha certeza de uma coisa: Deus fala, e Ele está falando ao teu coração hoje, está te chamando a arrependimento, a mudança, um novo estilo de vida, um novo posicionamento, a ter comunhão com Ele, a ter vida com Ele. Mudança de vida. Jesus morreu, ressuscitou, mas Ele não nos abandonou. E Ele nos fez algo grandioso. Ele falou para mim e para você: filho, filha, eu vou te enviar o Espírito Santo para habitar em você e falar com você todos os dias. Filho, filha, eu estou liberando, eu vou, mas eu preciso ir, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem, o Consolador, o Auxiliador. Então Ele libera o Espírito Santo de Deus para mim e para você, para ser aquele que fala aos nossos corações. E aí, nós costumamos dizer na célula, né, a gente entra numa roda, numa ciranda, né? Como ser cheio do Espírito Santo? Leitura da palavra, oração, consagração, jejum, se entregue a Deus, busque essa intimidade e você vai ser cheio do Espírito Santo. Tudo se volta para isso, para essa comunhão com Deus. Porque é isso que Jesus vem nos falar, e é isso que Jesus continua falando nas nossas vidas. Volte-se para Deus. O reino dos céus está chegando. E eu te dou o Espírito Santo, eu libero para você, filho, para te convencer do pecado, do juízo e da justiça. Mas quando eu me disponho a me encher mais da palavra, que é o próprio Cristo, então o Espírito Santo começa a apontar para mim o que eu preciso de arrependimento. O Espírito Santo começa então a apontar para a minha vida e a mostrar: filho, vai lá pedir perdão, olha o que você está fazendo. Quem nunca, depois de fazer, de cometer um pecado, na hora o Espírito Santo: ei filho, olha o que você fez. E aí você: meu Deus. Porque Ele fala, mas Ele fala para aqueles que estão cheios dEle, para aqueles que buscam. E aí nós entramos nessa roda, de ter que entender que nós precisamos da leitura da palavra, de uma vida de oração, de uma vida de consagração, de uma vida de entrega, para que o Espírito Santo então venha e me diga: filho, arrependa-se, filho, vai pedir perdão, filho, libera perdão, filho, vai servir, eu te capacito, sou eu que te oriento, sou eu que te determino, vai fazer a minha obra. É o Espírito Santo. Você tem sido cheio do Espírito Santo?
Olha o que diz Lucas 11:13. Se vocês, apesar de serem maus, nós temos um coração mau, somos pecadores. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos teus filhos, quanto mais o Pai, que está nos céus, dará o Espírito Santo a quem pedir. Peça. Fala: Deus, eu quero mudança. Deus, eu vim aqui hoje, e hoje eu entendo o que o Senhor fala. Porque Tu és um Deus que fala. E hoje o Senhor fala por meio de Jesus Cristo. Porque nele se resume todas as coisas. Porque os milagres acontecem, mas o milagre está apontando para Deus. Para um Deus vivo. A palavra aponta para Deus, uma vida de oração aponta para Deus, aponta para a intimidade com o Senhor. Para ser cheio do Espírito Santo, a ter uma vida diferente, mudada, transformada por um Cristo vivo. Talvez você ainda não tenha experimentado isso na sua vida, mas se você dispor, porque a palavra de Deus nos fala de promessa também, porque Deus fala, e fala de promessas para a minha vida e para a sua vida, e se você não sabe, na Bíblia tem mais de 8.000 promessas, e uma delas é a do Espírito Santo. E eu e você, nós devemos nos apegar a essas promessas de Deus. Ele vai voltar, Ele prometeu, e Ele é fiel para cumprir. Você está preparado? Você está preparado? Confiar em Deus, ouvir aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para a igreja, aquilo que Deus tem falado, viver de acordo com a vontade do Senhor, na certeza, sabendo que Ele sempre cumpre as suas promessas, e Ele tem promessa para a sua vida. Ele tem promessa para a tua casa, Ele tem promessa para a tua família, para os teus filhos, no teu trabalho, Ele tem promessa para o teu ministério, Ele tem promessa para mim, para você, e Ele cumpre, porque Ele é um Deus fiel. Nosso Deus é um Deus fiel, é um Deus que fala. E eu já vou concluir, queria que o Ministério de Louvor viesse para cá. Nosso Deus é um Deus que tudo vê, mas é um Deus que fala. Teus ouvidos estão prontos para ouvir? Estão abertos? Vamos colocar de pé? Enquanto o Ministério de Louvor vai tocar uma música, eu queria que você começasse a orar e falar com Deus, e deixar o Espírito Santo de Deus falar o teu coração. Porque nós temos um Deus que fala, e Ele quer falar o teu coração hoje. Qual é o pecado que Deus está mandando você abandonar, se arrepender? Mentira? Engano? Quem você está enganando? Para quem você está mentindo? O que é que Deus está mandando você abandonar hoje? A soberba? As injustiças, os preconceitos? A impaciência? O que é que Deus está falando ao teu coração para você abandonar hoje? Porque Jesus veio e a sua primeira mensagem foi: arrependa-se. Aquilo que você fez,
maltratou, palavras duras. E o Espírito Santo hoje diz para você: vai lá pedir perdão, e não se justifique, apenas arrependa-se e peça perdão. A amargura, a dor, o ressentimento, o ódio, pessoas que você matou, não com um tiro ou com uma bala, mas matou porque arrancou, aniquilou da sua vida. Libera perdão hoje. Jesus fala, o nosso Deus fala: libera perdão hoje. Não carregue mais essa granada na tua mão. Libera perdão. Ame o próximo. Expresse amor pelas pessoas. Trate com gentileza, com amor. Cuide da tua esposa, do teu esposo, dos teus filhos. No teu trabalho seja gentil, educado, é o mínimo. Expresse Jesus na sua vida. Deixa as pessoas olhar para a sua vida e falar: uau, aqui tem algo diferente em você. Deus fala. Deus está chamando muitos aqui: sai do teu lugar e vai servir. Há quantos anos você está na igreja e não se dispõe a servir ao meu reino? Faça algo. Engrandeça o meu nome, filho, porque eu tenho te abençoado. Eu tenho derramado tanto sobre a tua vida. E o que é que você tem feito? Ah, Deus, eu estou tão cansado, mas sou eu quem te revigoro. Sou eu quem te capacito. Eu não consigo. Filho, filha, eu sou o Deus dos dons, da capacidade. O que é que você está fazendo que ainda não levantou do banco e começou a servir? Comece a pedir o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Ele é um Pai amoroso. Ele é um Pai que nos chama a ter comunhão com Ele. Ele é um Pai que quer fazer com que nós tenhamos as nossas vidas guiadas por Ele, direcionadas por Ele, que nós todos os dias tenhamos, ó Deus, o tempo com Ele, porque Ele quer nos abençoar, porque Ele tem promessa para nós, porque Ele é um Deus abençoador. São mais de 8.000 promessas. Será que nenhuma é para mim? Ei, abandona o teu egoísmo, filho. Abandona o teu egoísmo, filho. Para de achar que você é sempre o dono da verdade, que tudo gira em torno de você. Nosso Deus fala. E Ele falou comigo. E Ele fala comigo. E Ele me chama a correção, Ele me chama a arrependimento. Porque antes de eu trazer essa mensagem, Deus me chamou, Deus falou comigo. E hoje Ele quer falar com cada um de vocês.